Neste trimestre, estudaremos a Igreja dos Gentios, acompanhando a expansão do Evangelho além do contexto judaico e evidenciando a direção soberana do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson. Meus queridos, hoje vamos dar início ao novo trimestre, ao terceiro trimestre de 2026, onde nós vamos falar sobre a Igreja dos Gentios, chamado missionário a consolidação do Evangelho entre os povos. Esse terceiro trimestre de 2026, o comentarista foi o pastor Wagner Gabi, conforme está aparecendo aí na sua tela, o pastor Wagner Gabi, é pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, conferencista, advogado, comentarista das lições bíblicas da CPAD e escritor de diversas obras. Entre elas está As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica e Relação Públicas para Líderes Cristãos. Todas são publicadas pela CPAD e também membro da Academia Evangélica de Letras e da Casa Emílio Conde. Esse é o pastor Wagner Gabi, comentarista da lição desse terceiro trimestre. Lição número 1, 5 de julho de 2026, onde o título nos fala assim: o chamado para os gentios. O textuário está em Atos capítulo número 13, versículo de número 2, que nos diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está em Atos capítulo número 13, a partir do versículo 1 ao 12, que nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, saber Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, o varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhes Elimas, o encantador, porque era assim que se interpretava o seu nome. Ou melhor dizendo, era assim que se chamava, Bar Jesus. Seu nome era Elimas, o encantador. Havia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Meus queridos, gostaria de dizer aqui para vocês que os nossos vídeos eles são postados separadamente. Primeiro eu posto o primeiro tópico, logo mais em seguida eu posto o segundo tópico, e logo mais depois eu posto o terceiro tópico. Então, hoje será o vídeo que nós vamos estudar referente ao primeiro tópico. Nós vamos falar sobre o nascimento da missão gentílica. Mas em seguida eu vou postar o segundo vídeo falando sobre o segundo tópico, que nos diz o Espírito Santo e a obra missionária. E logo mais nós vamos estudar, eu vou postar o terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre a igreja como agência missionária. Então, gostaria de pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal, pois quando você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube ele vai indicar, vai enviar para você os próximos tópicos que assim forem postados, tá bom? E assim também você nos ajuda, somente a minha pessoa para gravar, fazer as edições, criar thumbnail, postar. Isso dá muito trabalho para a minha pessoa. Gostaria de pedir a sua ajuda e a sua contribuição com a sua inscrição, tá bom? Meus amados irmãos, vamos falar hoje sobre o primeiro tópico, o nascimento da missão gentílica.
Primeiro subtópico do primeiro tópico, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Bom, este primeiro subtópico aqui, ele é mais do que claro e evidente na sua fala, conforme o pastor Wagner Gabi falou. Antioquia é um centro escolhido por Deus. Por que Antioquia é um centro escolhido por Deus? Nós vamos ver agora na lição. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Observe bem, Antioquia, que foi fundada em 300 a.C. por um homem chamado de Seleuco Nicator. Antioquia, ela era a terceira maior cidade daquela época, só estava atrás de Alexandria e de Roma, mas ela era a terceira maior cidade. Então você já vê o motivo do porquê que essa cidade ela foi escolhida por Deus. Culturalmente greco-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Então, conforme você está vendo aí no slide na tela da lição, das lições, conforme eu vou postando aqui, e nós vamos falando, eu coloco, né, ou a minha direita ou a minha esquerda na tela, mas você tendo a sua lição, você acompanha na sua lição. Então, meus queridos, nós vamos ver que culturalmente greco-helenista, ela abrigava uma população judaica, uma grande população judaica, e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. O porto de Seleucia era um ponto específico de rota marítima e também de centro comercial. E pelo fato de ser uma cidade helenista, né, que existia pessoas de várias nações, de várias cidades, de vários idiomas, de vários países, era o ponto ideal, ou a cidade ideal, para sim ter o evangelho anunciado. E existia uma grande população judaica ali, inclusive, após a morte de Estevão, se não me falha a memória, houve a dispersão, né, dos judeus, e muitos judeus vieram para a cidade de Antioquia, dando início ali à sua base missionária, conforme nós vamos ver mais aqui à frente. Então, nós vamos ter a referência em Atos, capítulo número 13, versículo de número 4. Novamente, torno aqui a repetir, você que já é mais velho aqui no nosso canal, já está inscrito já há um bom tempo, você sabe perfeitamente que eu sempre peço para que vocês leiam as referências bíblicas conforme aparece aí na tela, conforme a lição nos manda, para que você leia na sua Bíblia, porque se fizermos aqui as pausas para trazer os capítulos e os versículos aqui anunciados, vai nos consumir muito tempo, né? E o vídeo ficará muito extensivo. Eu não quero, né? Eu quero que de forma não muito rápida, mas também de forma, né, mais rápida, poder trazer aqui um conteúdo muito edificante, muito profundo da palavra de Deus para a sua vida. Então pega a sua Bíblia aí e acompanha na sua Bíblia. Dá uma pausa no vídeo, lê a referência bíblica e depois continua aqui no vídeo, e assim você vai ter um estudo muito bem elaborado, muito bem produtivo, muito bem profundo da palavra de Deus, e assim você pode até usar na sua pregação, no culto de doutrina, e na escola dominical, se você for professor. Foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Guarde isso na sua mente, na sua memória. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A referência bíblica está em Atos, capítulo número 11, versículo de número 26. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Então, meus amados irmãos, não foi por acaso que Deus escolheu a cidade de Antioquia, mas foi um centro escolhido por Deus, porque Deus ele não trabalha por acaso. E nós vamos ver que foi na cidade de Antioquia onde ela serviu como um centro básico para o envio de missionários para as demais nações, né? Uma verdadeira base missionária foi fundada ali, foi erguida ali. E nós vamos ver perfeitamente que a primeira base missionária em que a Bíblia ela nos fala, ela nos diz, foi justamente na cidade de Antioquia. Que coisa maravilhosa, né, meus amados irmãos? Segundo subtópico do primeiro tópico: profetas e doutores servindo ao Senhor. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Mas antes de irmos aqui para o segundo tópico, eu tenho um anúncio aí para dar para vocês. Você está preparado para os eventos que estão por vir? Os sinais dos últimos dias estão ao nosso redor e é impossível ignorá-los. Em tempos de incerteza,
é crucial entender o que o futuro nos reserva. Apresentamos a você o e-book Apocalipse Revelado, uma obra extraordinária que desvenda os mistérios mais profundos do livro do Apocalipse. Dentro deste volume, você encontrará 8 e-books exclusivos, cada um abordando um tema vital do Apocalipse. Então, meus queridos, se você quiser adquirir o e-book Apocalipse Revelado, crescer mais na graça e no conhecimento, está aí o link no primeiro comentário fixado. É só clicar lá e usufrua deste vasto conhecimento que vocês vão ter e vão adquirir. A liderança local reunia profetas e doutores. Esses doutores, eles eram os mestres, tá certo? Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo número 12, versículo de número 28. Os profetas e os doutores foram ministérios que no período apostólico se tornaram os pilares da igreja. Por que se tornaram os pilares? Vocês sabem perfeitamente que os pilares é a base de sustentação. Os profetas e os doutores, eles se tornaram os pilares da igreja, da base da igreja ali em Antioquia, ou no período apostólico, melhor dizendo. Por quê? Porque os profetas eram aqueles que recebiam a mensagem de Deus e assim passavam para a igreja. Nós vamos ver mais lá à frente sobre a separação de Barnabé e Paulo. E os doutores eram aqueles que eram responsáveis para ensinar, instruir, e estes assim faziam com bases bíblicas dentro da lei mosaica, dentro da Torá, como também com base bíblica nos ensinamentos de Jesus Cristo. Assim eles passaram adiante. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, ou seja, Deus dava a mensagem e assim os profetas eles entregavam ali a mensagem direta. Os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Então, os mestres, como eu já tenho falado, eram aqueles que davam instruções baseadas na Torá, na lei mosaica e baseado também nos ensinamentos que eles tiveram aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou: a disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Meus amados irmãos, você vai ver aqui que podemos dizer que a primeira igreja ali realmente fundada, a base missionária, ela foi uma igreja madura. Por quê? Porque você vai ver, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, que eles estavam orando, eles estavam jejuando e eles fizeram a imposição de mãos. E dentro desse período de oração e de jejum, o Espírito Santo falou com eles dizendo: apartai-me para mim, para uma obra que eu os tenho selecionado, a saber, Barnabé e Paulo. Então você vai ver uma igreja madura, não uma igreja mimimi, uma igreja imatura. Igreja imatura, meus queridos, é aquela que não busca a orientação do Espírito Santo de Deus para assim exercer o seu chamado, para assim exercer a sua liderança, para assim seguir e conduzir a obra de Deus. Eu ouvi de um certo líder dizer: eu vou selecionar o fulano, conforme nós, uma linguagem tradicional nossa aqui nordestina, o fulano, ele tem as características e o perfil para exercer tal função. Eu vejo esta expressão e esta forma de agir uma forma errada. Por quê? Porque se fosse observar pelo perfil, os irmãos de Davi teriam sido rei em seu lugar, porque Davi não tinha perfil de rei. E o que é perfil? Aparência. Uma igreja imatura, ela é uma igreja que levanta obreiros por perfil. E uma igreja madura é uma igreja que levanta obreiros direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são mais velhos do que eu na fé sabem perfeitamente que antigamente, para colocar um certo irmão ou uma certa irmã em um cargo, era feito orações e jejum pelo líder daquela igreja. Assim, ele às vezes passava semanas, meses orando, e eles só selecionavam ou só colocavam aquela pessoa quando Deus falasse
com eles. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que a igreja, ela não era uma igreja imatura, mas ela era uma igreja madura, centrada em Deus e apta para discernir os propósitos do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não apenas visavam as necessidades locais. Eles não tinham uma visão terrena, uma visão curta. A visão deles era para ir mais além, porque eles enxergavam que a obra missionária ela não se dava apenas em um espaço curto, mas sim ela tinha que se expandir e ir muito mais além. Terceiro subtópico do primeiro tópico: a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino, enviando seus melhores obreiros. Este ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Meus queridos, veja, após ela receber a mensagem do Espírito Santo dizendo que apartasse a Barnabé e a Saulo para uma obra que o Espírito Santo tinha chamado, eles responderam com jejum, oração e imposição de mãos. Eles colocaram ali a imposição de mãos sobre Barnabé e Saulo para assim enviar eles para o campo missionário. Nós vamos ver que foram selecionados ali, não que todos tivessem tamanha importância, mas os seus melhores obreiros. Por quê? Porque os melhores obreiros, eles não são aqueles que se limitam ao espaço. Não. O que eu quero dizer é que eles estão aqui, mas isso não quer dizer que por eles serem bons obreiros, eles não podem ir ao campo missionário. Há uma importância também de bons obreiros no campo, como também na igreja local. E assim, a igreja de Cristo, ela vai crescendo. Assim, o trabalho missionário, ele vai sendo feito. Nós vamos ver aqui que a missão aos gentios, ela é assumida oficialmente pela igreja. Nós vamos ver que a missão de levar o evangelho para todas as nações, ela é justamente naquele exato momento, ela é construída, guiada, assumida oficialmente pela igreja, por direção do Espírito Santo de Deus. Então a obediência da congregação demonstra que a comunidade local ela é parte ativa. A comunidade local ela não é uma comunidade, ou seja, a igreja local, ela não é uma igreja que simplesmente envia um missionário e deixa o missionário lá no campo para assim ser sustentado por Deus, para assim ser que os corvos levem carne e pão para eles. Não. A igreja local ela é participativa, ela participa, já que aquele que não pode ir, ele pode contribuir. Aquele que não pode ir, ele pode orar. Aquele que não pode ir, ele pode pagar o preço por aqueles que lá estão. Então a comunidade ela é participativa. Por quê? Porque a vocação missionária é que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Então, meus queridos, que esta visão do Espírito Santo, este direcionamento do Espírito Santo, ele venha estar sempre em nossas vidas, que nós não venhamos sair da direção do Espírito Santo, nós não venhamos perder a direção do Espírito Santo. Dizia um certo obreiro, amigo meu, que Deus tem nos dado na obra missionária, ele é o diretor do DEPEN aqui no Campo São José do Mipibu, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou ele é o diretor e eu sou o primeiro vice-diretor do campo. E ele me disse uma frase que eu guardei essa frase para a minha vida e aqui eu vou repassar para vocês. Não menosprezando os demais cargos, tá certo? Eu não estou aqui menosprezando os demais cargos. Mas ele dizia assim e eu concordo com ele. Só existe um cargo da igreja criado por Cristo. Ou um departamento da igreja criado por Cristo. Eu disse qual? O departamento de missões. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final do primeiro tópico. Não perca o próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a obra missionária. Então, se você não se inscreveu ainda dá tempo, se inscreve aí no canal, para que quando eu postar o vídeo do segundo tópico,
você ser notificado, receber aí o videozinho, a notificação do YouTube e assim acompanhar o estudo do segundo tópico. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.